padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecunde Deus o caminho nosso com a força da sua graça e com a luz da sua palavra, nosso caminho neste tempo quaresmal. Precisamos de conversão. Sem a força da conversão e sem a experiência da conversão, jamais daremos conta de viver a vida como dom e assumir os compromissos daí decorrentes. Olhamos os cenários da nossa sociedade brasileira e nos envergonhamos. E, sobretudo, lamentamos porque não encontramos lideranças fortes para abrir novos caminhos do ponto de vista político, social e econômico. Sofremos de males muito pesados, cujas raízes estão na interioridade, revelados pelas estreitezas e mediocridades de tantos, embora ocupando lugares de representação e serviços, não se mostram à altura do que devem oferecer e corresponder, multiplicando pesos sobre os ombros dos outros. Acolhamos para nos preparar na escuta desta palavra santa de Deus que nos interpela, o que encontro na preciosidade dos sermões de São Basílio de Seleucia ao comentar o Evangelho. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Queres ver a fé desta mulher? Considera o momento em que faz o seu pedido. Quando apresenta sua súplica, quais são as circunstâncias de sua petição? A cruz estava preparada, a paixão se aproximava, a milícia dos judeus já organizara suas fileiras. Que dizes, mulher? Ouves falar de cruz e pedes um trono? Fala-se de paixão e tu cobiças realeza? Que os discípulos se entreguem ao medo, que compartilhem suas preocupações ante o perigo. De onde te vem a procura de uma tão grande dignidade em tudo o que se disse ou se fez, o que te levou a ambicionar a realeza? A evocação da paixão, a espera da cruz te levam a pretender tais bens? Vejo, disse ela, a paixão, mas em espírito, percebo a ressurreição. Vejo erguer-se a cruz, mas vejo também abrir-se o céu. Vejo os cravos e contemplo o trono. Vejo o futuro com os olhos da fé. A mulher antecipa as palavras do ladrão. Na cruz este dizia, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Ela, antes da cruz, suplica em vista do reino. Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à direita e outro à tua esquerda. O desejo que supera o sofrimento. Ó desejo inclinado unicamente para a consideração de algo que ainda vem. Aquilo que as delongas do tempo não permitam reconhecer, a fé já o contemplava. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas ao terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo.
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Meu irmão, minha irmã, é curioso. Enquanto Jesus subia para Jerusalém e descreve o que ele ia viver, dizendo: estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer, depois de condenado, morrer, mas vai ressuscitar. Zombavam dele. A mãe dos filhos de Zebedeu faz um pedido, ao invés de compreender qual é a medida da oferta, quer receber ao invés de ofertar. O que queres? Jesus perguntou. Ela queria para os 2 filhos o trono à direita e à esquerda, ao invés da cruz, ao invés da lição da oferta, da graça de aprender a se oferecer. Não sabeis o que estáis pedindo, o Senhor diz. Podeis beber do cálice que eu vou beber, isto é, viver a paixão que eu vou sofrer? Responderam sim. O Senhor diz: bebereis do cálice, mas não depende de mim o lugar à direita e à esquerda. O Senhor, que é o Pai, prepara para quem Ele quer. Os discípulos que tinham ouvido isso ficaram profundamente irritados. Uma irritação pela força da disputa, não uma irritação pela força da compreensão de que a vida se mede pela oferta que se faz para promovê-la como dom. Por isso o Senhor lhes ensina: os chefes das nações têm poder sobre elas e as oprimem. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, seja servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Tenhamos presente, como nos vem mostrado no Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, a compreensão que Deus, desde o princípio, criou o homem para lhe comunicar seus dons. Escolheu a nós todos para nos encher de dons, por isso nos dá o dom de viver. Tendo essa perspectiva, aprendamos, pois, a viver a vida como oferta para o bem, para que nós possamos, com a oferta de nossa vida, com a força profética do nosso testemunho, ajudar o mundo a encontrar um novo caminho. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira